Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Rony e a aula de hoje, eu tô gravando algumas aulas aqui que inicialmente foram para os meus alunos da faculdade por conta da pandemia, mas agora, como eu vi que outras pessoas também estão aproveitando dessas aulas, eu resolvi colocar mais conteúdo aqui no YouTube, né? E a aula de hoje vai ser sobre imunidade humoral, né? Quando a gente pensa em imunidade humoral, o que que vem na cabeça de vocês, né? A imunidade humoral, então, se a gente pensar em resposta imune, como é que isso é dividido? Então, a resposta imunológica, ela é uma só, uma resposta única. E essa resposta imunológica, então, ela pode ser dividida para que fique mais fácil o entendimento, então, de como funciona essa resposta imunológica em resposta imune inata e resposta imune que é a chamada de adaptativa. E a resposta imune adaptativa, ela é ainda dividida em duas partes. Você tem a resposta imune celular, que é quando a gente fala de resposta de células T, e a resposta imune, que é chamada de humoral, que nos livros, né, a gente encontra que é a resposta de células B. E por que humoral, né? Quando a gente fala de humor, né, os humores corporais são os líquidos corporais. E esses anticorpos que são produzidos por esses linfócitos B estão geralmente nesse meio líquido, nesse meio dos humores corporais, né? Nessa parte líquida do corpo da gente. Então, por isso que chama resposta imune humoral. Tudo bem que quando a gente fala de resposta imune celular, se a gente for pensar, e que a resposta de célula T e a célula T vai ter uma resposta celular, enfim, porque são células, e a gente fala de resposta de célula B, a célula B também é uma célula, né? Então, assim, os imunologistas da época montaram essa nomenclatura toda, mas não sei se é a mais adequada, mas bora aceitar que é o que tem para hoje, não é não? Então, quando a gente fala de resposta imune humoral, é justamente essa produção dos anticorpos, né, que a gente também pode chamar de imunoglobulina, e que essas imunoglobulinas estão então nos humores, que são nos líquidos corporais. Por isso, então, da resposta imune humoral. Eu deixei esse vídeo gravando aqui o meu rosto para que vocês me conheçam, né? Que nos vídeos anteriores eu não tinha feito isso antes. Mas o intuito aqui da nossa aula é justamente a gente aprender imunologia, né? Não é ficar vendo a cara do professor. Mas vamos lá, eu já coloquei meu rosto aqui nesse início. Eu vou voltar ali no programa para tirar o meu rosto e deixar apenas os slides. E aí eu vou explicando a aula para vocês. Só um minutinho. Pronto, acho que deu certo agora. Bom, então resposta imune humoral é aquela então mediada pelos anticorpos. Bom, então o que é que a gente precisa, né? Uma pergunta para começar a aula bem, né? O que é que a gente precisa para ocorrer então a imunidade humoral, né? O que que precisa rolar? Primeira coisa, tem que ter a célula B, né? Porque, como eu falei antes para vocês, a célula B é que produz os anticorpos. Então, para isso, tem que ter as células B. Então, é preciso, antes de tudo, que essa célula B ela seja ativada. Então, quando essa célula B for ativada, ela vai passar a produzir esses anticorpos que são, então, proteínas, que a gente pode chamar também de imunoglobulina. Então, inicialmente, o que está rolando aqui, né? Você tem lá o antígeno, que pode ser um micro-organismo, que vai se ligar à superfície dessa célula B. E se liga aonde exatamente? A gente sabe que as células B, assim como todos os leucócitos, são formadas na medula óssea, e essa célula B, quando ela sai da medula óssea, ela sai madura já, porém ela sai virgem. Ela sai madura porque ela está pronta para trabalhar, pronta para agir, mas ela é virgem ainda, essa célula. E ela deixa de ser virgem quando ela encontra o seu antígeno. Porque a gente sabe que na superfície das células B, a gente encontra anticorpos de superfícies, que são as imunoglobulinas de superfície. E esses anticorpos, eles já têm a sua região variável aqui. Inclusive, aqui no canal eu tenho uma aula só que eu falo de anticorpo. Então, caso você queira saber um pouco mais sobre anticorpo e imunoglobulina, assiste essa aula aí, que é uma aula de imunoglobulinas. Então, essa imunoglobulina de superfície, ela é uma IgM, ou pode ser também uma IgD. Então, quando a célula sai da medula óssea virgem, naive, ela sai produzindo já anticorpos? Sim, ela sai produzindo anticorpos. Uma quantidade imensa? Não, uma quantidade muito baixa, porque esses anticorpos vão ficar na membrana plasmática dessa célula. Esse anticorpo vai servir de receptor
que é o BCR, que é B Cell Receptor, receptor de célula B. E essa célula B, quando recebe o seu antígeno específico, né, quando o epítopo do antígeno se liga na região variável, e essa ligação é específica, vai levar à ativação dessa célula B, proliferação, geração de plasmócitos, né, tá aqui os plasmócitos produtores dessas imunoglobulinas, e também a gente tem a produção de células B de memória. Só para a gente ter uma ideia, gente, uma única célula B, né, um único clone de célula B, dentro de mais ou menos uma semana, pode dar origem a aproximadamente 5.000 células secretoras de anticorpos. Sabiam? Pois é. Aqui os anticorpos, ó. Um monte de anticorpo. E esses anticorpos, que são produzidos por esse conjunto de células que proliferaram, chegam a mais ou menos, pasmem, a 1 trilhão de moléculas de anticorpos por dia. Aí vocês perguntam, meu Deus, para que, professor do céu, esse monte de anticorpo? 1 trilhão de anticorpos por dia por essas 5.000 células que foram produzidas? Pois é, por que é tão gigante assim essa quantidade de anticorpo, né? Para meio que, né, e opsonizando os micro-organismos, porque os micro-organismos eles podem se dividir muito rapidamente. A gente sabe que tem bactérias que se dividem, uma bactéria vira duas, duas viram quatro em 20 minutos só. Então a proliferação microbiana muitas das vezes é rápida, dependendo do tipo do micro-organismo, lógico. Então, para que o sistema imunológico consiga dar uma suprimida nessa resposta do micro-organismo, por isso que eu tenho essa produção tão grande dessas imunoglobulinas, desses anticorpos, por isso que é tão alta assim. Mas vamos continuar, né? Bom, na resposta imune humoral, essa resposta ela pode ser primária e secundária. Como é que funciona isso? Nesse gráfico aqui, ó, que ele está animado e conforme eu for clicando, a gente vai discutindo o que significa esse gráfico. Então, nesse eixo aqui de baixo, a gente pode ver aqui, ó, dias após exposição ao antígeno. E eu vejo aqui, ó, que vai de 0 a 30 dias e depois aqui de novo, ó, de 0 a 30 dias. E já já a gente vai entender por que esse gráfico foi dividido assim. Nesse outro eixo, aqui do lado, a gente tem a magnitude da resposta. E essa magnitude da resposta nada mais é do que a produção de anticorpo. Ó. Então, quanto mais alto, né, a flecha está para cima, ó, maior é a produção daquele anticorpo. Então, como é que isso funciona? Quando eu tenho a primeira infecção daquele micro-organismo que eu nunca entrei em contato com ele antes. Então, é a minha primeira infecção. A partir daí, eu vou ter a produção de anticorpos, que é a minha resposta primária. Então, inicialmente, eu tenho algumas células B que fizeram o reconhecimento daquele antígeno, elas fizeram proliferação e estão produzindo anticorpo. E mais ou menos lá pelo 7º dia, 8º, até o 10º dia, você tem o pico, isso na maioria dos grandes micro-organismos. Pode ter pequenas variações, mas geralmente é assim que funciona, tá bom, gente? Então você tem aqui mais ou menos no 7º dia a concentração máxima desses micro-organismos e ao longo desses dias passando e resolvendo o processo infeccioso, aquela quantidade de imunoglobulinas ela vai diminuindo. Aí você sarou da doença, por exemplo. Mas digamos que em uma outra situação você entrou em contato de novo com esse mesmo micro-organismo que vai te causar a doença. Porém, como você já entrou em contato com ele pela primeira vez, que foi a resposta primária, pode acontecer então que você tenha uma infecção repetida, né? Uma infecção que vai se repetir. Mas, como você já teve a resposta primária, você tem o que com você? Células B de memória, exatamente. E essa memória imunológica faz com que tudo seja um pouco mais rápido e tudo um pouco mais robusto. Essa resposta imunológica, então, ela vai ser mais rápida. Olha aqui, ó, em 3 dias apenas eu tenho já essa produção máxima dos anticorpos, das imunoglobulinas. Por quê? Porque eu tenho essas células B de memória. E ao longo dos dias isso vai caindo, ou seja, além de eu ter a produção máxima em menos dias, aqui eu tenho apenas 3 dias, a produção também é maior, né? Quando a gente fala do tamanho do pico, então, por exemplo, aqui, ó,
eu tenho uma quantidade que foi produzida de anticorpo e aqui em cima eu tenho uma quantidade que foi maior, né? Porque aqui não é a magnitude da resposta, né? A quantidade de anticorpo, esse outro eixo aqui, ó, que eu estou riscando agora. Então, além de ser mais rápido, a produção é apenas 3 dias, né? E aqui na primeira resposta, a resposta primária foram 7 dias, em torno, né? Em torno de. Além disso, eu tenho a quantidade maior dessas imunoglobulinas quando comparada com a resposta primária. Tudo bem, gente? Olha que a gente tem muita coisa para falar ainda hoje, hein? Bora continuar, então. Aqui nesse próximo slide, nessa próxima figura, é para a gente conhecer a localização dessas células B, então, né? Então, aqui eu tenho o desenho de um linfonodo. Eu sei que nessa parte aqui em azul, ó, é a área paracortical, é uma zona rica em células T. Elas ficam mais ou menos por aqui, né? As células T, quando elas migram para o linfonodo. Tem aqui os cordões medulares, né, que é rico em macrófagos. Os macrófagos também estão presentes aqui no seio marginal do linfonodo. E essa parte amarela, que são essas bolotinhas aqui em amarelo, são os meus folículos linfóides. E esse folículo linfóide, então, é a zona que é rica em células B. Então, as células B, quando são produzidas na medula óssea, caem na corrente sanguínea, elas migram para esses órgãos linfóides secundários, como o linfonodo, por exemplo. E onde no linfonodo essa célula se localiza? No folículo linfóide. E aí ela fica um tempo lá, depois ela volta a cair na corrente sanguínea, passa por outros linfonodos e ela vai circulando. É a chamada da recirculação dos linfócitos. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse slide é que as células B, elas moram nessa região aqui de folículo linfóide. E as reações de formação de anticorpo, de ativação dessa célula, acontece tudo aqui no folículo linfóide. Certo? Continuando, então. Aí vocês poderiam perguntar, mas como é que faz para a célula B chegar no folículo linfóide, né? Como é que ela se localiza ali? Porque no folículo linfóide, que é essa região aqui, eu tenho a produção de determinadas quimiocinas. Na verdade, de uma quimiocina, que é a CXCL13. Essa quimiocina é produzida pelas células do estroma do linfonodo, ali dessa região que é o folículo linfóide. E ela é secretada basicamente por um tipo de célula dendrítica, que não tem nada a ver, inclusive, com a célula dendrítica, aquela convencional que ativa os linfócitos T, que são chamadas de células dendríticas foliculares. Essas células dendríticas foliculares são as principais células desse estroma que está produzindo essa quimiocina, que é a CXCL13. Mas eu tenho outras células estromais também que produzem essa quimiocina. Mas a principal são as células dendríticas foliculares. Aí, em contrapartida, o que acontece? Eu tenho as células B, e essas células B, elas têm esse negocinho aqui em vermelho que eu fiz. Estão vendo? O que é isso? Isso é um receptor. Receptor para quê? Receptor para esta quimiocina, para CXCL13. Porque é assim que as células se movimentam no nosso organismo, né? Pela presença, que elas se deslocam e migram para os lugares que elas têm que ir. Então, as células possuem os receptores, e aí, aquele lugar que está sendo produzida aquela quimiocina, se a célula tem aquele receptor, ela migra para aquela região. E esse processo é chamado de quimiotaxia. Certo? E no caso, a célula B, ela vai ter na membrana dela esse receptor que é chamado de CXCR5, que é justamente o receptor que vai ligar a quimiocina CXCL13. Ou seja, se a célula B tem esse receptor, por quimiotaxia, ela migra para o folículo linfóide, que é lá que está tendo a produção dessa quimiocina. Certo? Tanto é que eu fiz uma brincadeira aqui, ó. Coloquei um balãozinho como se a célula B estivesse falando, né? Ei, você, somos células B e temos receptor para esta quimiocina aí, que é justamente a CXCL13 e o receptor é CXCL5. CXCR5. Tanta letra que às vezes dá uma confundida, né? Vou beber só um gole d'água, gente.
Bom, continuando, né? Então, quais então são essas vias, né, de liberação do antígeno para a célula B? Já que a célula B está lá no folículo, será que o antígeno chega lá no folículo para ativar essa célula B, né? Bora ver o que acontece. Então, aqui, essa região aqui grande, ó, que é a maior parte desse slide, é uma região que eu desenhei maior justamente para a gente saber que é o folículo linfóide. Aqui, ó, o folículo está aqui em amarelo, né, no linfonodo, e aqui eu estou mostrando o folículo um pouco maior, desenhado em cinza, e lá dentro tem a presença, então, dessas células B. Essas células B, que chegaram lá por conta dos receptores de quimiocina que elas possuem, elas estão ali esperando chegar a algum tipo de antígeno. Esse antígeno, então, ele vai entrar pelo vaso linfático aferente, e a gente sabe que os antígenos eles podem ter diferentes tamanhos, né? Antígenos que são pequenos, com até 70 kD, eles conseguem passar por esse circuito aqui, ó. Deixa eu só tirar isso aqui da... Isso, ficou melhor. Eles passam por esse circuito e alcançam essa zona das células B. E a célula B, que vai ter o receptor específico para aquele antígeno que está chegando, ou melhor, para os epítopos desses antígenos que estão chegando, essas células B que vão capturar esse antígeno, porque é específico. Lembram? O anticorpo é altamente específico e o anticorpo de membrana que forma o BCR continua sendo específico. Porém, eu posso ter antígenos que são maiores do que isso. Então, antígenos maiores não conseguem passar por esse circuito. Então, o que acontece? Estão vendo que eu tenho alguns macrófagos aqui, ó, nesse seio subcapsular? Esses macrófagos, eles podem capturar esses antígenos, não fagocitar, tá? Porque se ele fagocita, ele come, ele destrói, mas ele pode capturar por uma molécula de membrana que ele tem e levar esse antígeno até o folículo linfóide e entregar para as células B. O que pode acontecer também é eu ter células dendríticas, né? Essas células dendríticas estão na região medular, né? Já que o macrófago está nesse seio subcapsular, que é essa região aqui, as células dendríticas, espera aí, deixa eu dar uma clicada aqui, ó, célula dendrítica, que está nessa região medular, elas também, caso antígenos tenham fugido para essa região, né, escapado para lá. Então eu tenho a célula dendrítica que também captura esses antígenos maiores que não passaram aqui pelo circuito e levam até o folículo justamente para entregarem isso para as células B. E a partir daí a célula B faz o reconhecimento, se ativa e todo aquele processo que a gente vai ver na aula de hoje. O que acontece com a célula B após receber o antígeno, né, que é a resposta imune humoral. Bom, bora continuar. Então, células B, elas endocitam, na verdade, primeiro elas fazem um reconhecimento, né, daquele epítopo que está presente nesse antígeno. Após isso, elas endocitam, vão processar esse antígeno e vão apresentar esse antígeno. O que é apresentar? Vamos pegar a parte proteica desse antígeno, quebrar em peptídeos e colocar pequenos peptídeos aqui, né, na fenda do MHC de classe 2. Ah, a célula B tem MHC de classe 2? Sim, lembrem-se, quem são as células que possuem MHC de classe 2? São as apresentadoras de antígeno, né? Então eu tenho a célula dendrítica, as células B e os macrófagos são apresentadoras de antígeno. Então aqui nesse caso eu também tenho a célula B com a presença de MHC de classe 2 e ela processou esse antígeno e colocou o peptídeo do antígeno aqui. Certo? Só que quando isso acontece, não é para ela ativar a célula T. Ela vai encontrar a célula T em algum momento? Sim, a gente vai ver que ela vai encontrar a célula T em algum momento. Porém, esse encontro, quando ele acontece, não é para ativar a célula T. Então, tanto a célula B já sabe o que está fazendo, quanto a célula T já sabe também. Já não é uma célula T naive, virgem, é uma célula T efetora. E depois a gente vai ver como é que isso funciona. Mas esse slide aqui é só para mostrar que a célula B, primeiro, ela captura o micro-organismo, endocita ele, processa e vai colocar os peptídeos aqui. Mas bora continuar, gente. Bom, como é que acontece então esse processo de endocitose, né? Como que a célula B faz o reconhecimento? Não é já que é altamente específica,
né, a ligação. Tem uma aula de anticorpo que eu já falei, então caso vocês estejam meio que boiando aí, como é que funciona o anticorpo, vai lá ver a aula de imunoglobulina, tá bom? Então aqui eu tenho um anticorpo, ó, essa região aqui mais de cima do anticorpo é a região variável. Nessa região variável é onde moram os CDRs, né, são as regiões hipervariáveis, que eu tenho lá o CDR 1, 2 e 3, que tem mais ou menos 10 a 12 aminoácidos de tamanho, e elas que ligam aos epítopos dos micro-organismos, dos antígenos. Então aqui eu tenho o antígeno, né, que é o micro-organismo, o amarelinho aqui são os epítopos, e a região variável está fazendo essa ligação. Então, inicialmente, essa endocitose acontece via BCR. BCR nada mais é do que uma IgM ou uma IgD de membrana, é um anticorpo, tá? É o receptor de célula B. Quando eu tenho a ligação, essa célula recebe sinais, né? Sinais que são enviados para o núcleo, para a célula fazer alguma coisa e se modificar. Então eu vou ter a sinalização do BCR dando sinais para a célula que ela precisa fazer processo de proliferação e diferenciação. Proliferação, já que essa célula é a célula que encontrou o epítopo certo naquele micro-organismo, ela que tem que proliferar, certo? E ela que tem que diferenciar. Diferenciar em quê? Ela não era naive, virgem? Então ela vai se diferenciar para uma célula efetora, que vai se diferenciar ainda em um plasmócito. E esse plasmócito a gente vai ver ao longo da aula, que esse plasmócito é importante para a produção em grande escala de anticorpos, das imunoglobulinas. Certo, gente? Então, continuando. Bom, a ativação, né, uma pergunta super válida, né? A ativação das células B pelo BCR pode ser aumentada, né? Posso aumentar essa ativação? E a resposta é sim, posso aumentar essa ativação. E aí vocês perguntam, beleza, pode sim. Como é que é essa ativação aumentada, então, né? Eu tenho dois mecanismos, então eu posso. Primeiro, por proteínas do sistema complemento, que muitas das vezes esses micro-organismos, quando chegam no folículo linfóide, eles já estão opsonizados por proteínas do sistema complemento. Tem uma aula aqui no canal também que fala só do sistema complemento, da ativação do sistema complemento. E além dessa opsonização, né, do sistema complemento, eu também tenho a ativação dos receptores semelhantes a TOL, que são os Toll-like receptors, que é essa sigla aqui, ó. Certo? Vamos ver em mais detalhe como é que isso funciona, ou melhor, tem um desenho, né? Fica mais bonitinho da gente entender isso. Então eu tenho aqui, por exemplo, membrana da célula B, né? Olha os lipídios aqui que bonitinhos. Presença de um BCR, que é justamente essa imunoglobulina de membrana. O reconhecimento do epítopo certo lá no antígeno, no micro-organismo. E também a presença aqui, ó, da C3, que é uma proteína do sistema complemento. E para que haja esse reconhecimento, essa célula B ela também possui o receptor, que é o CR2, que eu também posso chamar de CD21. Na verdade, assim, gente, eu coloquei aqui a C3, né? Porque a C3 é uma das proteínas do complemento que são mais importantes ali para fazer esse processo de opsonização do antígeno. Mas a gente sabe que a C3 ela vai ser clivada, né? Você tem lá a C3 convertase que cliva a C3 em C3A e C3B. Isso eu explico bem na aula de sistema complemento. Hoje eu só vou dar uma pequena prévia aqui para a gente entender o que é está acontecendo. Então, quando a gente cliva o C3 em C3A e C3B, a parte A ela está envolvida em aumentar o processo inflamatório. O C3A é uma anafilotoxina, que vai justamente aumentar a inflamação. E o fragmento B, que é o C3B, ele é um agente opsonizante, ou seja, ele faz opsonização, ele é uma opsonina. Ele gruda na superfície do micro-organismo, grudou que nem está aqui, ou seja, o C3B. Só que aí eu ainda posso ter o fator 1, que também é uma proteína do sistema complemento, que vai clivar o C3B em mais outros dois fragmentos, o C3C e o C3D de dado. E esse C3D é que participa no reforço da resposta da célula B. Então, quando está aqui ó, o C3, na verdade, o que estou mostrando aqui é o C3D
e aí esse receptor, que é o CR2, liga a ele, e com isso eu tenho o aumento da sinalização do BCR, levando então a essa célula proliferação e diferenciação. Ou seja, além do BCR estar ligando ali ao epítopo do antígeno, eu também tenho esse CR2 ou CD21 ligando ao C3D, ajudando então nesse processo de sinalização para o núcleo da célula. Ficou claro isso, gente? Acho que sim, né? Bom, continuando então, mas eu falei que não era só isso, né? Tem uma outra coisa, tanto é que tem um espaço aqui do lado. Por quê? Porque eu vou clicar agora e vai aparecer um outro negócio. Então, além do CR2, eu também tenho, olha aqui, ó, o receptor semelhante a TOL, que está na superfície da célula B, vai reconhecer um padrão molecular associado ao patógeno, que é o PAMP, né, na superfície do micro-organismo. Isso ajuda na sinalização, né? Para quê? Para proliferação e diferenciação. Então, não é só o BCR. Então, tem aqui o BCR aqui também, que faz a ligação ao antígeno para que eu tenha esses sinais de ativação, proliferação e diferenciação. Não, eu também tenho o CR2, que pode ser chamado de CD21, e também os receptores semelhantes a TOL, e tudo isso está ajudando então no processo de sinalização. Sinalização para ativar a célula B, certo? Continuando. Bom, gente, então, uma pergunta que eu fiz aqui também que é super válida, né? E para a gente começar a entender como tudo isso funciona, eu fiz inclusive essa cadência de eventos acontecendo para ficar tudo muito claro para vocês que essa aula de hoje não é uma aula muito fácil de entender. Então eu tentei fazer de uma melhor maneira possível para que tudo isso fique muito claro. Então, bora fazer, vamos ler a pergunta junto? Após a ligação ao antígeno, quais as respostas funcionais da célula B para este antígeno? Olha que pergunta excelente. Então aqui, ó, célula B fez o reconhecimento do antígeno, beleza. E daí, o que acontece? Não é? Então eu vou ter, uma das coisas que acontece é justamente o aumento da expressão de BCL2. BCL2, que está desenhado aqui em amarelinho, ó, ela é uma proteína antiapoptótica. Ou seja, já que eu tenho uma célula, que é essa célula B aqui, que fez o reconhecimento do antígeno, e ela vai produzir anticorpo, a primeira coisa que essa célula tem que fazer é não morrer, né? Ela não pode morrer. Então ela tem que ficar viva e proliferar. Então o BCL2, além de deixar essa célula viva, porque é uma proteína anti-apoptótica, ela faz com que a célula prolifere mais e aumente aquele clone. Porque já que é essa aqui que reconheceu, eu tenho que aumentar a sua população. Então ela tem que proliferar. Além disso, essa célula ela vai se comunicar com a célula T, que eu falei que ela tem o MHC de classe 2 para se comunicar com a célula T, lembram? Só que não é para tirar a virgindade da célula T, não é para ativar a célula T. É uma relação diferente que as duas têm. Para isso acontecer, eu tenho que aumentar a expressão de algumas proteínas de membrana na célula B, que é o B7. Esse B7 vai propiciar uma interação melhor das células B com as células T. Então, coisas vão acontecer nessa interação aqui, de B com T. Mas depois, ao longo da aula, a gente discute isso um pouco melhor. Bom, já que tem essa interação de B com T, e a T já não é mais virgem, e essa T ela deve produzir alguma coisa, como citocinas, por exemplo, o que essa célula B pode fazer também? Ela aumenta a expressão de alguns receptores. Que receptores são esses? Receptores de citocinas. Porque ela, já que ela não é mais virgem, está deixando de ser virgem, está ativando pela presença do antígeno, e ela vai encontrar com a célula T, ela meio que sabe que a célula T vai fornecer coisas para ela. Então ela começa a produzir uma quantidade maior de receptores para determinadas citocinas, justamente para que essa célula possa ter uma efetividade maior em toda a resposta imunológica humoral. Então ela vai ter essa resposta às citocinas, porque ela tem mais receptores, então ela vai responder de maneira melhor. E, por último, né, além disso, eu vou ter um aumento da expressão do CCR7.
Bom, se essa célula B, inicialmente, ela fica no folículo linfóide por conta das presenças de quimiocina lá no folículo e receptor de quimiocina que ela já tem, essa célula B, então, ela passa a expressar um outro receptor de quimiocina, que é o CCR7. Por que que ela faz isso? Porque já que ela foi ativada, ela precisa encontrar quem? Essas células aqui, nas células T, né? Não é isso que a gente está falando? E para ela encontrar as células T estão no mesmo lugar que ela, no folículo linfóide? Não, né? A célula T está na zona paracortical. Então, para que a célula B encontre a célula T, ela passa a expressar, que são esses verdinhos aqui que eu desenhei, o CCR7, porque ela migra para essa região, que é a zona de células T, que lá vão ter essas duas quimiocinas, a CCL19 e a CCL21, que fazem com que a célula B migre por quimiotaxia para essa região. Por quê? Porque ela passou a expressar o CCR7, que antes ela não tinha. E ela vai migrando para a região de célula T justamente para poder encontrar a célula T, como eu falei que é aqui que ela vai encontrar a célula T. Mas vamos ver outras figuras e outras coisas que acontecem que a gente vai aumentando aqui a informação. Bom, então eu tenho lá a interação, né? Antes disso, eu vou beber só mais um gole d'água. Eu vou falando e a boca vai secando, a garganta vai secando, enfim, aquela coisa maluca, tem que beber água. Então eu tenho a interação da célula B com a célula T auxiliar. Beleza, já vi no slide anterior. Mas aí vem a pergunta, né? Onde que acontece então esse encontro de uma célula com a outra? Né? Onde que está rolando isso? É no folículo? É na zona paracortical? E outra pergunta que é mais importante que essa. Qual é a importância desse encontro? Já que elas se encontram, beleza, encontrou para quê? Só para dar um beijinho? Tchau, não, encontrou alguma coisa vai acontecer. Então, vamos começar a entender aqui, vendo essas figuras, o que está rolando, né? Então aqui eu tenho o linfonodo, certo? Aqui o linfonodo desenhado aqui menor, e esse retângulo aqui branco, ó, ele está abrangendo um trecho do folículo linfóide, que é o amarelo, e um trecho da área paracortical, que é a zona de células T. E aqui está desenhado maior, tá vendo? Ó? É só para desenhar maior para a gente ver o que está rolando nessa região. Então, quando eu tenho a presença dessas quimiocinas, a CCL19 e a CCL21, nessa região, na área paracortical, e as células T têm o receptor para essas quimiocinas, que o receptor é o CCR7, então a célula T fica nessa região porque ela tem esse receptor, o CCR7, e a quimiocina está sendo produzida aqui. Em contrapartida, lembra que eu já falei das quimiocinas das células B? Aqui é o folículo linfóide, certo? Eu tenho a quimiocina CXCL13. A célula B fica nessa região por quê? Porque a célula B tem este receptor, que é o CXCR5. Já falamos disso anteriormente na aula de hoje. Mas para frente. Célula dendrítica, que estava lá longe, fez a captura do micro-organismo. Aqui é para ativar a célula T, tá, gente? Processou esse micro-organismo, colocou no MHC dela, migrou para a região de células T, que é nessa área paracortical. Para que a dendrítica faça isso, a dendrítica também passa a expressar o receptor de quimiocina, o CCR7, para ela ir para essa região de células T. Quando ela encontra a célula T certa, porque também a célula T tem uma região variável no seu TCR, sim. Então também é específica a ligação. Quando ela faz essa ligação, a célula T então ela se ativa, certo? Ao mesmo tempo que isso aqui está acontecendo, né, que a dendrítica está apresentando o peptídeo desse micro-organismo que foi fagocitado lá fora do linfonodo para a célula T, para ativar a célula T, eu também tenho aqui, ó, a célula B fazendo o reconhecimento desse antígeno, né? Que a gente já viu como é que o antígeno chega aqui, né? Em slides anteriores também. Aí, essas células, o que vai acontecer com elas? A célula T, que na membrana dela eu tenho uma quantidade de CCR7, passa a diminuir, ó, a flechinha para baixo, e passa a aumentar o quê? O CXCR5. Então, a célula T, após o contato com a célula dendrítica,
ela ativa essa célula T. A célula T deixa de expressar o CCR7, porque o CCR7 é o receptor que vai fazer com que a célula T fique na área paracortical. E faz com que essa célula T aumente o CXCR5, que é justamente para ela migrar para a região do folículo que tem a quimiocina CXCL13. Ao mesmo tempo que eu estou tendo essas modificações na célula T, as células B, que reconheceram o antígeno lá no folículo, elas fazem essas modificações também. Então, eu tenho uma diminuição do CXCR5, que é o receptor na célula B, que faz com que a célula B fique no folículo, porque lá tem a quimiocina CXCL13, e ela passa a aumentar, olha a flechinha para cima, o CCR7, que é justamente o receptor de quimiocina das quimiocinas CCL19 e CCL21 que estão aqui na região paracortical. Ou seja, gente, tanto depois da ativação da célula T, essa célula T, ela passa a migrar para o folículo para quê? Para encontrar a célula B. E a célula B, depois que ela foi ativada pelo antígeno, ela passa a expressar receptores de quimiocina para ela ir para a zona de célula T. Para que isso acontece? Para ambas se encontrarem. E elas se encontram aqui no meio do caminho. Né? A célula B, então, ela sai do folículo, vai aqui logo no começo da área paracortical, ela encontra as células T que estão indo para o folículo. Então, quando elas se encontram, e aí uma liga na outra, e aí coisas irão acontecer com essa relação, com essa ligação de uma célula com a outra. Que é isso que a gente vai vendo ao longo da nossa aula de hoje. Tá bem? Ufa, quanta quimiocina e quanto receptor, não é verdade? Continuando, então. Bom, então, dendrítica, né? Estava lá na periferia, chegou aqui no folículo linfóide. No folículo não, no linfonodo, na zona de células T, achou a célula T certa, vai fazer a ligação com essa célula T. Essa célula T, então, ela prolifera, né? Produz, tem todo o processo de proliferação. Ao mesmo tempo, a célula B, aqui no folículo linfóide, ela faz o reconhecimento do microorganismo. Essa célula endocita, processa esse microorganismo, apresenta peptídeos dele e prolifera também. Consequentemente, essas células, então, elas deixam o folículo, as células B, né? E as células T, elas migram em direção ao folículo, para elas terem esse encontro aqui no meio do caminho, como a gente falou antes. Esse encontro vai propiciar, então, que essas células proliferem ainda mais e algumas delas voltam para o folículo linfóide. Aqui, ó. Então, elas voltam para o folículo linfóide. Outras que não encontraram com as células T, elas vão se diferenciando já em plasmócitos. Tá vendo que a gente até vê aqui uma célula diferente, ó? Tá um verde diferente, ela está um pouco maior. Isso aqui é um plasmócito de vida curta. São aquelas células B que saíram do folículo e não encontraram com as células T. Porque não são todas que encontram. Essas que não encontraram, elas já se diferenciam em plasmócitos de vida curta. E para fazer a troca de classe, né, porque a gente sabe assim, toda célula B, quando sai da medula óssea, o anticorpo que ela sabe produzir é a IgM, IgM e IgD. E ela só passa a produzir os outros isótipos de imunoglobulina, a IgG, a IgE, a IgA, depois que citocinas, que as células T fornecem para ela, aí sim elas vão fazer a troca de classe, a troca do isótipo. Por exemplo, se a célula T fornecer para ela interferon gama, essa célula B, ela deixa de produzir IgM e IgD e faz a troca e passa a produzir IgG. Por outro lado, se ela recebe, sei lá, IL-4, essa célula B, ela passa a produzir um outro tipo de anticorpo, que é a IgE, por exemplo. E aí eu tenho toda essa movimentação dessas células acontecendo aqui. Ah, esqueci de falar, mas ainda bem que o slide daqui me relembrou, né? Quando essa célula B volta para o folículo, então ela vai encontrar as células dendríticas foliculares, e já já a gente vai saber por que isso acontece. E também essas células T aqui, ó. Tá vendo que tá uma sigla TFH? Isso são células T foliculares, e esse H é de helper, que a célula é auxiliar.
certo? Então a gente encontra a célula B volta para o folículo para encontrar essas duas células, a dendrítica folicular e a célula T folicular, formam então o centro germinativo, né, que é essa região onde tem intensa proliferação dessas células B, porque elas vão proliferar cada vez mais, e aí eu chamo isso de centro germinativo. Mas eu vou falar um pouco mais disso um pouco mais para frente, um pouco mais de detalhe. Então, mas voltando àquela pergunta anterior, né? Qual que é a importância da ligação do linfócito B com a célula T nesse ambiente extrafolicular? Extrafolicular é fora do folículo, que é essa bolota amarela. Certo? Qual que é a importância disso? A célula B não fez o encontro inicial dela lá com o micro-organismo, lá no folículo? Por que ela sai? Para encontrar a célula T. Mas para que ela tem que encontrar a célula T? De certo, a célula T vai fazer alguma coisa com ela. Então, o que acontece? Eu até coloquei entre aspas aqui, ó. Produção de plasmócitos de vida curta, produtores de IgM de afinidade baixa. Ou seja, são aquelas células B que saíram e não encontraram com as células T. Porque tem muitas células B, elas fazem proliferação aqui, né? E aí essas que não encontraram com as células T, elas já se diferenciam em plasmócitos de vida curta, produtores de IgM, que é o que a célula sabe fazer. E essa IgM, mesmo não sendo tão funcional como a IgG, por exemplo, é melhor eu ter uma IgM sendo produzida logo de cara, que já vai ligando aos micro-organismos e fazendo opsonização, do que não ter imunoglobulina nenhuma. E sem falar, gente, não sei se vocês lembram disso da aula de sistema complemento, a IgM, quando ela liga ao antígeno, ela pode desencadear a ativação do sistema complemento pela via clássica. Né? Então, é importante sim a gente produzir esses anticorpos, mesmo que eles sejam de baixa afinidade. É uma maneira que o sistema imunológico achou já de ir produzindo anticorpo, já para tentando neutralizar ali a ação dos micro-organismos. Olha como tudo isso é maravilhoso, é inteligente, né? Mas bora lá continuando. Além disso, né, das células B saírem e algumas já se diferenciarem em plasmócitos de vida curta, eu tenho também a produção, né, a geração de células T auxiliares foliculares. Ou seja, não é que essa célula T folicular ela já estava aqui desde sempre. Não. Cada célula T folicular vai ser montada no momento da resposta para aquele micro-organismo, para aquele antígeno. Então eu vou ter a geração dessas T foliculares. Então, para eu formar a T folicular, eu preciso da ajuda da célula B que está saindo. Então, assim, né? A célula B que está saindo do folículo, ela ajuda, não são todas as células T, mas algumas células T, a se diferenciarem em células T foliculares. E depois que a célula T folicular está pronta e ela vai para o folículo linfóide, aqui no centro germinativo, olha ela aqui. Ela ajuda a célula B em algumas ações, mas já já a gente vai falar sobre isso. Bom, terceiro passo aqui, terceira coisa importante. Eu vou ter o início da maturação da afinidade. O que é isso, né? A afinidade, então, você falar de afinidade. A afinidade é a medida de força de ligação entre um sítio de combinação de anticorpo e um determinado epítopo. Ai, professor, não entendi direito isso. Então imagina assim, quando você liga quando o anticorpo liga mais forte ao epítopo do antígeno, eu falo que tem uma alta afinidade. Quando essa ligação ela é mais fraca, eu falo que é uma baixa afinidade. Então, se eu tenho células B que fazem maturação, o que a gente entende por maturação? Não é amadurecer? Não é melhorar? Então vai dando uma maturada nessa afinidade, ou seja, eu vou ter células B que vão fazer essa maturação, que começa um pouquinho fora, mas termina lá dentro do centro germinativo, no folículo linfóide, produzindo anticorpos, que são anticorpos que serão de alta afinidade, certo? E além disso, eu também tenho o início da troca de isótipo, que é aquele negócio, a célula B produz IgM, mas ao longo ela passa a produzir, né, outros tipos de imunoglobulina dependendo do padrão de citocina que a célula T fornece para essa célula B. Então, tudo muito complexo, mas a gente vai tentar deixar isso aqui de uma maneira mais tranquila para todos entenderem isso de uma maneira mais clara. Certo? Lógico que aqui tá, como aqui está escrito, ó, início da maturação da afinidade e início da troca de isótipo, ou seja,
inicia-se fora e termina quando a célula B volta para o folículo linfóide e faz o encontro com a célula T folicular e as células dendríticas foliculares. Então, isso é muito importante para que eu tenha tanto a maturação, né? Ele volta para ter a maturação de afinidade completa e a troca completa do isótipo. Eu tenho células B que fazem a troca aqui fora do folículo, no meio extrafolicular? Tenho, porque está tendo citocina já, mas a troca principal do isótipo da classe, né, de IgM para IgG, ou para IgE, ou para IgA, enfim, se dá mais intensamente no centro germinativo. Certo, gente? Ufa, quanta coisa, né? Beber água enquanto vocês pensam um pouquinho. Vou mudar até de slide já. Bom, aí vem a pergunta, né? O que acontece então no centro germinativo? Então, como eu já falei antes, acontece maturação da afinidade, seleção de células B de alta afinidade, a troca do isótipo de IgM e IgD para outras coisas e geração de plasmócitos de vida longa. Basicamente isso que acontece ali então no centro germinativo. Bom, vamos por partes então. Se a gente viu o que acontece no centro germinativo, diversas coisas, o que é então a tal da maturação da afinidade? Né? Lembra que a afinidade, quanto maior é a afinidade, melhor é a ligação, e menor a afinidade, mais fraca é a ligação? Então, esse é o processo que conduz ao aumento da afinidade desses anticorpos. Ou seja, se eu ver aqui o anticorpo, ó, não é que o anticorpo não tenha afinidade por esse antígeno, ele tem, tanto é que ele ligou. Só que quando eu aumento a afinidade, olha esse desenho como ele ficou agora. Tá tudo mais grudadinho, a ligação ela é mais forte, porque a célula fez o quê? Uma maturação da afinidade. Ele vai ter anticorpos que são melhores, que grudam de maneira melhor. Bom, pensando desse jeito, beleza, entendi, que a célula vai fazer esse aumento dessa afinidade dela para ligar melhor. Mas como é que acontece isso? Como é que acontece a maturação da afinidade? Então, a maturação da afinidade que está acontecendo ali vai acontecer. Inicia-se aonde isso? No ambiente extrafolicular, naquele encontro ali da célula B com a célula T. Então, eu vou ter a maturação dessa afinidade. Ela acontece devido à mutação somática dos genes desses anticorpos das imunoglobulinas. Meu Deus, o que é mutação somática? A mutação é quando você tem um determinado gene que é de um jeito, aí você troca algum par de base nitrogenado e aí você mutou aquela região. E essa mutação ela é espontânea. E quando isso vai acontecendo, isso acontece por quê? Porque primeiro eu tive lá no ambiente extrafolicular, a célula B não saiu para encontrar a célula T? Então, ela saiu. Quando ela sai, então isso se inicia lá, fora do folículo. E aí ela faz a ligação da célula T com a célula B. Mas para que aconteça o processo de maturação da afinidade, é muito necessário, importantíssimo, que eu tenha a ligação de duas moléculas, que são essas duas aqui, o CD40 com o CD40L. Esse L é de ligante. Ligante do quê? Do CD40. Então eu tenho aqui na célula B, olha a célula B, essa roxinha, a presença do CD40, e na célula T, que foi ativada, né, que ele encontra ali naquele ambiente extrafolicular, não é uma célula T virgem já, tá, gente? É uma célula T já que é efetora, ela já não é mais virgem. E ela só passa a expressar o CD40L depois que essa célula T foi ativada pela célula dendrítica. Então, para que a mutação somática aconteça, eu preciso da T fazendo o reconhecimento do peptídeo aqui, ó, com a célula B, no MHC de classe 2 dela, e também o CD40L da célula T se ligando ao CD40 da célula B. O que vai acontecer a partir daí? Os genes relacionados à produção da região variável, né, da imunoglobulina, que é essa região aqui onde liga e faz o reconhecimento do epítopo do antígeno, vai fazer as mutações, mutação somática, olha que esses risquinhos pretos representam essas modificações, fazendo então anticorpos, que são anticorpos considerados de alta afinidade.
certo? Só que tem um probleminha aí, né? Assim, a gente sabe que a maioria das células B, quando passam por esse processo da maturação da afinidade, e que para que tenha a maturação da afinidade eu tenho a mutação somática, a maioria das células ficam B, elas vão ficando melhores, né? A ligação vai ficando melhor, vai ficando com maior afinidade. No entanto, muitas das mutações, elas podem gerar uma diminuição ou até mesmo a perda da capacidade de ligação do antígeno. Já que está fazendo essa mutação, nem todas as células fazem uma mutação para melhorar. Algumas delas fazem uma mutação que eu vou ter uma ligação ali que é até pior do que essa aqui. Mas não é a maioria, mas algumas sim. Então eu vou ter células, né, que fizeram o processo de mutação somática para fazer a maturação da afinidade, onde essas células terão anticorpos que vão se ligar muito bem ao epítopo do antígeno, porque aí eu teria anticorpos de alta afinidade, mas eu terei também células que a afinidade até diminuiu, até perdeu. Aí vocês pensam assim, tá, beleza, o que é que eu vou fazer com essas células então? Essas células que não grudam mais direito no epítopo do antígeno, não grudam ali no antígeno. Para isso, eu vou fazer então a seleção dessas células B. E aí entra em ação uma outra célula que vai ajudar nessa seleção, essas células B. Vou selecionar as células B de alta afinidade. Bom, então, vamos por partes, né, tudo, para não ficar... Eu sei que tudo isso é muito complexo, eu tentei dividir isso da melhor maneira possível para ficar o menos complicado possível. Então, o que acontece após a maturação da afinidade? Né? Então, acontecem algumas coisas. Então, teve a maturação lá, tudo, algumas células fizeram a mutação somática e ficaram com a afinidade muito mais alta mesmo, e outras não. Mas a maioria sim, é de alta afinidade. Então, eu terei que selecionar essas células B de alta afinidade, vai acontecer a troca do isótipo da imunoglobulina, vai ter também a geração do plasmócito de vida longa e também, que não está aqui, mas eu lembrei agora, que são as células B de memória. Para que isso aconteça, eu tenho a participação das células dendríticas foliculares, esse FDC, é Follicular Dendritic Cell, célula dendrítica folicular. E esse TFH é T Follicular Helper, ou seja, é uma célula T que é helper, que é auxiliar, ela tem CD4, porém ela foi para o folículo linfóide, certo? Lá no centro germinativo. Então, para que aconteça a seleção de células B com alta afinidade, troca de isótipo de imunoglobulina, geração de plasmócitos de vida longa e de memória, e células de memória, eu preciso da participação das dendríticas foliculares e a participação das células T foliculares. Bom, ufa, mais uma aguinha. Então, essa seleção de células B de alta afinidade é o próximo passo. Como acontece, então, essa seleção das células B de alta afinidade? Essa seleção vai se dar pela interação dessas células B com células dendríticas foliculares lá no centro germinativo, certo? Então, pronto, céu. Então, é a dendrítica folicular que seleciona a célula B de alta afinidade? Sim. Então, como que essas dendríticas foliculares, então, selecionam esses linfócitos B de alta afinidade? Já que são elas que fazem isso. Como é que isso acontece? Então, eu vou ter essas células dendríticas foliculares apresentando de novo o antígeno para a célula B, e aquela célula B que fez a maturação de afinidade, e a maturação da afinidade fez a mutação somática e acabou deixando a região variável com afinidade maior, então essas células ligam ali, né, uma força maior, essas células são selecionadas para ficarem vivas. Aquelas outras células B que fizeram a mutação e a mutação somática que foi feita não foi a mutação adequada para reconhecimento daquele antígeno, daquele epítopo daquele antígeno, eles não ligam esses linfócitos B que têm baixa afinidade, né, ou perderam afinidade. Eles não ligam às células dendríticas foliculares e, consequentemente, essas células acabam morrendo, elas são selecionadas para a morte.
Aí vocês poderiam perguntar assim, mas que coisa interessante isso. Se a célula dendrítica apresenta, mas a dendrítica ela endocitou esse antígeno para apresentar, como é que funciona isso? Não, essa dendrítica folicular, ela não endocitou. Olha como ela apresenta. Essa apresentação é feita de uma maneira diferente. Então, a dendrítica folicular, ela vai apresentar o que na sua superfície? Alguns receptores do sistema complemento, como por exemplo o CR1, CR2 e CR3. Como muitos desses micro-organismos já foram opsonizados lá na resposta imune inata pelo sistema complemento, quando eles chegam no folículo linfóide, lá no linfonodo, elas já estão com essas opsoninas, né, que são o sistema complemento. Então, a dendrítica faz a captura desse microorganismo pelo CR1, CR2 ou pelo CR3 e apresenta isso para células B, que são aquelas células B de alta afinidade. Aquelas que não são acabam morrendo porque não encontraram. Então, quem seleciona as células B de alta afinidade são as células dendríticas foliculares. E a apresentação se dá dessa maneira aqui, por esses receptores que reconhecem o sistema complemento nesse microorganismo. Fantástico isso, né? Pelo menos eu acho. Bom, o que a gente viu até agora, né? A gente fez essa pergunta antes, né? O que acontece após a maturação da afinidade? A gente já viu que vai acontecer a seleção de células B com alta afinidade, aquelas células B de alta afinidade, ó, tá ticado porque já foi. Quem fez isso? Célula dendrítica folicular. O que faltou a gente ver? Troca de isótipos de monoglobulina, que eu falei antes que se inicia nesse meio extrafolicular, lembram? Quando a célula B sai do folículo e encontra aquela célula T lá fora, tudo se inicia lá, e geração de plasmócitos de vida longa. Então, se diz certo, a dendrítica folicular ajuda na seleção de célula B de alta afinidade, de certo a T folicular vai ajudar a fazer as outras coisas, né? A troca de isótipo e a geração de plasmócitos de vida longa. Vamos ver como é que isso acontece? Ah, eu tinha esquecido desse slide, mas antes de ver como a T folicular faz isso, é importante a gente saber como é que aparece a T folicular, né? Da onde que vem essa T folicular? E para essa T folicular aparecer, isso acontece em dois principais passos, né? O primeiro deles é a ativação inicial pelas células dendríticas, das células T naive. Essa célula dendrítica, é a dendrítica folicular? Não, essa célula dendrítica não tem nada a ver com a dendrítica folicular, a origem dela é outra. Essa célula dendrítica é aquela célula dendrítica normal que está na nossa pele, por exemplo, e migra para o linfonodo mais próximo justamente para ativar a célula T. Então, inicialmente eu tenho a ativação antes dela ser... Como é que a célula T folicular aparece? É isso que a gente está vendo. A dendrítica vai ter que ativar ela inicialmente, certo? Depois disso, o que vai acontecer? São dois passos. Eu vou ter a ativação dessas células T pelas células B. Pera tudo. Como assim? Sim, inclusive eu já falei disso hoje. A célula B que estava no folículo e ela recebe um microorganismo e ela sai do folículo, quando ela interage com determinadas células T, que serão as T foliculares, essa célula B ela fornece sinais para que a célula T se diferencie ou ela termine a diferenciação para uma célula T folicular. E isso se dá onde? Naquele ambiente extrafolicular, fora do folículo. Então, para formar a célula T folicular, a formação dessa célula T folicular acontece fora do folículo linfóide. Bom, recapitulando aqui, ó, que eu sei que é muita informação, então vamos recapitular para a gente poder ter uma compreensão de tudo isso de uma maneira mais adequada possível, de uma maneira boa, né, para que a gente entenda tudo isso aí. Então, vou ter a ativação inicial das células T, pela célula dendrítica que veio lá da periferia, né, lá de fora do linfonodo. Ativou a célula T, as células T vão proliferar, também não, vão fazer proliferação, e vão, pela presença dos receptores de quimiocina, para o folículo linfóide. No meio do caminho encontra quem? A célula B. A célula B é a mesma coisa, ó, fez a ligação inicial, reconheceu o microorganismo, endocitou, processou, o microorganismo proliferou e, pela presença de receptores de quimiocina, sai do folículo. Aí,
dessa interação da célula B com a célula T, essa célula folicular, então, ela vai ser formada e pela expressão de receptores de quimiocina, ela aumenta ainda mais o CXCR5, que é justamente para migrar para dentro do folículo que tem lá o CXCL13, que é a quimiocina que vai atrair células que possuam esse receptor, o CXCR5. Então, a T folicular, após todo esse processo de inicialmente ser ativada pela célula dendrítica, que está aqui em cima, e depois interação do ICOS, que está na célula T, e o ICOS-L, que está na célula B, termina a ativação dessa célula e essa célula migra para o folículo. Aí vocês pensam assim, para tudo que eu vi na outra aula, que eu tinha lá, quando a célula dendrítica ativava a célula T, essa célula T ia se diferenciar para um perfil TH1, TH2 ou TH17. Não é isso que você falou no outro vídeo, professor? Que história que é essa que eu tenho uma dendrítica aqui ativando a célula T e essa célula T virou uma célula T folicular? E o TH1, TH2 e TH17? Pois bem, gente, vamos entender o que está acontecendo, né? Olha aqui a pergunta que eu fiz. Por que a interação da célula dendrítica com a célula T não houve diferenciação para TH1, TH2 ou TH17, e sim para a célula T folicular? Por quê? Por que isso acontece? Primeiro motivo, pela força de interação que eu tenho da minha célula dendrítica para o seu MHC aqui, ó, apresentando com o TCR. Então, devido à força de interação entre o peptídeo e o MHC de classe 2 e o TCR, quando essa ligação é forte, é uma ligação para valer, isso vai induzir a quê? A expressão de um repressor transcricional, que é o BCL6, olha o nome do negócio, ele é um repressor transcricional. Então, ele vai reprimir algumas coisas, alguns processos de transcrição que são importantes justamente para as células TH1, TH2 ou TH17. Então, ele o quê? Ele passa a reprimir alguns eventos que a célula iria fazer. Por quê? Porque a ligação inicial do MHC e o TCR é uma ligação forte. Com a expressão desse repressor transcricional, do BCL6, eu tenho um aumento, a flechinha para cima, do CXCR5, fazendo com que essa célula migre para o folículo, e uma diminuição do receptor de quimiocina, que é o CCR7, que é justamente aquele receptor de quimiocina que faz com que a célula T fique na zona paracortical, que é essa zona aqui em azul. Além disso, né, devido à presença justamente dessa ligação forte e já fazendo o BCL6, que é um repressor, olha o que eu tenho, níveis muito baixos da cadeia alfa do receptor de L2 nas células T. Porque eu sei que as células T, elas têm um receptor de IL2. E a IL2 vai ser muito importante para que a célula T prolifere e faça a expansão daquele clone. Porém, quando a célula já fez a ligação muito forte do peptídeo dela, aqui do MHC, com o TCR. Já está expressando lá o repressor transcricional. Essa célula vai deixar de expressar a segunda cadeia, né, que é a cadeia alfa do receptor de L2, justamente para que essa célula não prolifere. Então, esses fatores em conjunto, então, inibem a aquisição desse fenótipo TH1, TH2 ou TH17. Tanto é que aqui, ó, eu coloquei aqui embaixo uma célula desenhada com o BCL6 e um sinalzinho de mais. Ó, agora ela já é positiva para BCL6. E isso é um indicativo que a célula já não vai mais se diferenciar para TH1, TH2 ou TH17. Certo? E aí, para que essa célula termine, né, porque ela está começando a ser uma célula T folicular. E para que ela termine esse processo de diferenciação para a célula T folicular, ela precisa encontrar a célula B. Então, quando ela encontra a célula B, essa célula T, que vai ser uma T folicular, que está sendo, né? Ela tem uma molécula, que é essa vermelhinha, chamada de ICOS, que vai se ligar ao ICOS-L, que é o ligante, por isso que tem esse L,
na célula T, e isso, então, essa interação de ICOS com ICOS-L termina a diferenciação das células T, que seriam TH1, TH2 ou TH17, para, aí tudo isso fica de lado, termina a diferenciação para que a célula seja uma célula T folicular. Tanto é que agora ela vai expressar a sua quantidade máxima de BCL6, tem até 3 cruzes aqui, ó, sinais de mais, para dizer que está expressando muito BCL6. E esse é um marcador, inclusive, de célula T folicular. Se você quiser fazer um teste no laboratório para saber se a célula T folicular, uma das coisas que você pode procurar dentro da célula, fazer um Western blot, por exemplo, é o BCL6. Se você acha grandes quantidades, muito provavelmente essa célula T é uma célula T folicular. E aí ela vai passar a expressar mais esse receptor de quimiocina e migra então para o folículo linfóide, que é o CXCR5, para encontrar a quimiocina lá dentro, que é a CXCL13. Pro, quanta coisa! Para fazer célula T folicular é isso então, né? Sim, é isso então. Mas precisa de mais alguma coisa para fazer essa célula T folicular? Olha, gente, eu estava dando uma olhada em alguns artigos e eu vi que as células B, elas são boas produtoras de uma ampla quantidade de citocinas, né? As células B aqui, elas estão produzindo uma quantidade de citocinas. E em camundongos, foi notado que, dentre essas citocinas que a célula B produz, ela produz IL-6. E essa IL-6, ela pode facilitar essa diferenciação, ou ajudar, né, para essa célula T folicular. Só que quando a gente foi ver isso em humanos, foi visto que a IL-6 não é tão relevante assim. Então estamos em descoberta ainda para saber se tem outros fatores envolvidos aí para a produção dessa célula T folicular. O que se sabe é que em camundongos a citocina IL-6 ajuda nessa diferenciação. Em humanos, foi visto que a IL-6 não tem tanta relevância assim. Beleza, gente? Quanta coisa, né? Continuando. Então, a gente viu, né, que após a maturação de afinidade, a gente já viu que tem uma seleção das células B de alta afinidade, que vai ter a troca de isótipo de imunoglobulina e geração dos plasmócitos de vida longa. Quem faz esses dois últimos aqui, que são ticados ou com a seta, são justamente as células T foliculares. Mas antes, a gente estava vendo o quê? Como que formava essa célula T folicular, não é verdade? Eu acho importante a gente saber como que aparece essa célula T folicular para a gente ter um entendimento mais completo dessa resposta imunológica que é tão importante para a gente. Certo? Então, próximo passo, né? Papel das células T foliculares. Então, as células T foliculares, elas passam a produzir, ela não está produzindo BCL6, então essa célula já não é uma célula TH1, nem TH2, nem TH17, é uma célula diferente. E ela passa a produzir uma citocina muito importante, que é a IL-21. E essa IL-21, ela é muito necessária para a sobrevivência dessas células B, né? Fica dando estímulo para que a célula B fique viva, e além disso vai gerar, né, os plasmócitos de vida longa e também as células de memória. Então, essa T folicular, né, fornece essa IL-21 para as células B, que estão ali voltando para o folículo linfóide. Lembra que a célula B sai para encontrar a célula T lá fora e depois ela volta? Então, quando ela volta, ela vai encontrar a T folicular agora, e a T folicular está fornecendo IL-21 para ela, que é necessário para a sobrevivência e para ajudar na diferenciação de plasmócitos de vida longa. Além disso, essa T folicular, ela vai ajudar na troca do isótipo de imunoglobulina. Sabe por quê? Porque além dessa IL-21, que a célula T folicular produz, ela também pode produzir interferon gama, IL-4, porque afinal de contas essa célula T folicular, da onde que ela veio? Ela não estava lá fora antes? Ela não foi ativada inicialmente pela célula dendrítica lá fora, já com um padrão de citocinas específicos? Pois bem, então quando essa célula volta para o folículo, ela também ainda produz esse interferon gama, para, por exemplo, fazer o switch de classe para IgG. Certo? Mas vamos ver isso um pouco mais para frente. Outra coisa muito importante que eu esqueci de falar aqui, mas para que a célula faça o switch de classe, ela precisa, o switch de classe é a troca de classe. Que classe? Classe de anticorpo, de imunoglobulina, porque inicialmente a célula produz o que? IgM, né? IgM e IgD.
E a gente sabe que esse gêmeo não é tão funcional quanto um IgG, por exemplo, né? Mas vamos falar disso um pouco mais para frente. Bom, gente, então o que a gente tem aqui, né? O folículo linfóide, aqui em amarelo, essa área em azul é a área paracortical, que é a zona rica em células B. Então, as células B que são ativadas aqui, né? São ativadas, elas migram de volta aqui para o folículo linfóide, né? E começam a fazer uma proliferação muito rápida aqui. Então, elas vão se proliferando, formando uma região distinta do folículo, que é chamado então de centro germinativo. Aliás, esse centro germinativo, esse nome, ele veio porque antigamente os pesquisadores achavam que lá tinha alguma célula-tronco que fazia germinar as células de lá, porque eles viam pela microscopia que tinha uma alta proliferação de célula ali. Só depois que foi descobrir que era por conta das mitoses que essa célula B, quando ela voltava, fazia, né? Tinha essa alta proliferação. Então, o centro germinativo que vai ser formado aqui, ele se desenvolve cerca de 4 a 7 dias após o início de uma resposta imunológica, né? E cada centro germinativo, ele contém células derivadas de um único clone, pasmem, ou de pouquíssimos clones específicos para aquele mesmo antígeno. Mas bora animar isso aqui, né? Para ficar mais legal. Então a célula B aqui, ela saiu do folículo, né, para encontrar a célula T, ela já ficou um pouco diferente, né, que algumas coisas acontecem, aí ela volta para o folículo e forma então o centro germinativo. Esse centro germinativo, por sua vez, ele é dividido em dois, na zona escura e na zona clara. Meu Deus do céu, tem zona dentro do centro germinativo? Sim, tem uma zona lá, uma zona escura. Por que é zona escura? Porque quando a gente olha na microscopia uma lâmina de corte de linfonodo, a gente vai ver que dentro do folículo tem uma zona que é mais escura. Por quê? Porque tem muito mais células. E aí, como a gente faz no corte histológico, a gente não cora a célula. Então, quando a gente cora e como ali tem muito mais células, eu tenho mais corante. E quando eu coloco essa lâmina no microscópio, eu vejo que essa região é um pouco mais escura e tem um monte de célula lá. Então é o lugar que está tendo uma intensa proliferação, né? Quando a célula B voltou aqui para dentro do folículo. Então formou então a zona escura. Além dessa zona escura, eu também tenho a zona clara. A zona clara é o lugar que eu tenho a presença das células dendríticas foliculares, que vão fazer a seleção das células B de alta afinidade, né? Porque aqui elas estão proliferando, né, gente, na zona escura, e estão fazendo a maturação da afinidade pela mutação somática. E nem todas fazem a mutação somática corretamente. Por isso que elas vêm para a zona clara para encontrar a dendrítica folicular, e a dendrítica folicular apresenta o antígeno de novo. Se essa célula B fez um amadurecimento correto da sua afinidade, que está grudando melhor, aí sim essa célula B fica viva. E ao mesmo tempo, né, que isso está acontecendo, depois que eu selecionei essas células B de alta afinidade, eu também tenho a célula T folicular que está ali fornecendo IL-21 e aquelas coisas todas que a gente já viu. E também, ó, já falei antes, mas bora ver aqui, ó. CD40 e CD40L, essa ligação é importantíssima para que essa célula B faça então a troca de classe dela, mude o seu isótipo. A partir daí, né, essa IL-21, lembra que a gente falou que a IL-21 é uma citocina importante que as células T foliculares produzem? Então elas fornecem essa IL-21 justamente para a sobrevivência dessa célula B, geração de células de plasmócitos de vida longa e também de células B de memória. Certo, gente? Quanta coisa, né, não? Bom, então como é que funciona então a tal da troca de isótipos, né? Que é a troca ali das imunoglobulinas, né? Porque a célula B, recapitulando, ela sai da medula óssea, virgem, naive, sabendo produzir quais anticorpos? Todas as células B saem produzindo IgM e IgD. Essas duas imunoglobulinas vão servir de BCR, que é o receptor de célula B, está na membrana plasmática da célula B. E quando essa célula B foi ativada, ela faz o que? A troca do seu isótipo. Ela passa a produzir um isótipo que vai ser mais eficiente para aquela resposta. E essa troca de isótipo, ela se inicia onde? Quando a célula B sai do folículo linfóide e encontra a célula T naquele meio extrafolicular, fora do folículo.
Só que ela termina esse processo quando ela volta aqui para o folículo linfóide e encontra a célula T folicular. Então é importantíssimo a célula T folicular para que a célula B faça a troca do isótipo dela, que é o switch de classe. Então, se essa célula B receber interferon gama, ela vai se diferenciar numa célula produtora de anticorpo do tipo IgG. Se essa célula recebe IL-4, ela vai produzir IgE, que é a imunoglobulina característica dessa resposta. Se essa célula recebe outros tipos de citocinas, como TGF-beta, EIPRIL, BAFF, outras citocinas, no ambiente de mucosas, a gente vai ter, então, essa célula B fazendo a troca de classe, ou o switch de classe, para imunoglobulina A ou simplesmente IgA. Então, para que cada um desses anticorpos sejam feitos, eu preciso da citocina certa. Então, é a comunicação que existe entre as células B. Entre as células de modo geral, não só entre as células B. Então, a célula vai fornecer interferon gama, porque a gente está tendo uma infecção do tipo intracelular, por exemplo, por vírus, então a gente vai precisar de IgG. Então, como a célula não fala assim, olha, a gente está tendo vírus aqui, né? Então você precisa fazer IgG. Então, como não há essa comunicação verbal, então a célula manda o quê? Um interferon gama. Quando a B recebe interferon gama, já entendi que eu tenho que fazer IgG. E isso funciona para as outras citocinas também. Certo? É só uma comunicação que existe entre as células para fazer todo esse processo acontecer. Bom, resumindo, né, eu falei tanta coisa que eu tenho que dar uma resumida para tudo isso ficar um pouco mais claro. Então, resumindo, no ambiente extrafolicular, que é quando a célula B sai, o que está rolando aqui? Eu vou ter a produção de plasmócitos de vida curta, que são aquelas células B que não entraram em contato com as células T e já se diferenciaram em plasmócitos de vida curtas produtores de IgM. A afinidade lá não é lá essas coisas, mas é bom você ter já uma IgM que pode grudar, opsonizar o micro-organismo e já começar a via clássica, por exemplo, do sistema complemento, do que não ter nada. Além disso, a gente também tem a geração de células T foliculares, que são aquelas células T que expressam o BCL6, que é aquele repressor transcricional. Tenho também o início da maturação da afinidade, que isso se termina lá no centro germinativo. E também o início da troca de isótipo, porque essa célula T, afinal de contas, ela também está fornecendo citocina para essa célula B. E aí a célula começa já a se mexer para mudar o isótipo dela. E no centro germinativo, o que está rolando? Eu vou ter a maturação da afinidade dessas células B, ou seja, por meio da mutação somática, eu vou fazer imunoglobulinas que têm uma alta afinidade, que vão se ligar melhor. Mas a gente sabe que algumas dessas células B, que fizeram a mutação somática, perderam a afinidade, ou diminuíram muito a afinidade, ficou com a afinidade baixa. Por isso tem que fazer o quê? A seleção de células B de alta afinidade. Quem faz isso? Célula dendrítica folicular. Olha ela aqui, ó, essa rosa. Além disso, eu tenho a troca de isótipo, que começa no meio extrafolicular, mas termina lá dentro do folículo, né, ali na zona clara do centro germinativo. Vou ter geração de plasmócitos de vida longa e também geração de células B de memória. Então, tudo isso que está acontecendo ali dentro do linfonodo para que eu tenha uma produção adequada de anticorpos que vão opsonizar de maneira eficiente aqueles micro-organismos que estão fazendo o processo infeccioso. Bom, gente, falei para vocês que aqui vai ter a geração de plasmócito, etc. Mas antes de virar plasmócito, antes que essa célula faça o processo de diferenciação final para plasmócito, antes ela é um plasmoblasto. Como assim, professor? Vamos lá ver o próximo slide, então, ó. Que aqui a gente vai ver que eu tenho uma célula B no órgão linfóide, né, na circulação, é chamada de célula B ou linfócito B. Essa célula, então, depois de fazer todo aquele processo que a gente viu de diferenciação, ela vai, né,
se diferenciar em um plasmoblasto, que vai para a circulação sanguínea. Esse plasmoblasto já está produzindo imunoglobulina, que está sendo lançado pela corrente sanguínea até achar o micro-organismo para fazer a opsonização. E esse plasmoblasto, ele só vai se diferenciar em plasmócitos de vida longa quando ele chega na medula óssea. Então, chegando na medula óssea, ele se diferencia em plasmócitos de vida longa, vão produzir anticorpos de alta afinidade e lá na medula óssea eles vão ser mantidos, vivos pela presença de citocinas da família BAF, que vão se ligar ao receptor que está presente nesse plasmócito de vida longa, que é o BCMA. Olha aqui o desenho na medula óssea, então. Esse plasmócito vai viver lá por muitos anos dentro da medula óssea, sendo mantido como? Pelas citocinas da família BAF, que vão se ligar a esse receptor, que é o BCMA, que está na superfície desse plasmócito. E de lá da medula óssea é que essas imunoglobulinas serão produzidas e secretadas, que vão cair na corrente sanguínea para fazer o processo de opsonização, neutralização e acabar com aquele processo infeccioso ali. Certo, gente? Assim, uma coisa muito importante, que todo esse processo que a gente viu de ativação dos linfócitos B e produção de anticorpo são todas para antígenos cujos quais eu tenho proteína. Então, a gente chama isso, que é uma resposta de anticorpo a antígenos T-dependentes ou timo-dependentes. Por que T-dependentes? A gente não viu durante muitos processos aqui na aula que eu preciso da célula T para ativar as células B e para troca de citocinas e troca de isótipo, aquelas coisas todas? Então, mas nem todos os antígenos eles são ricos em proteínas, certo? Eu tenho outros tipos de antígenos também. E aí eu não vou ter formação de anticorpo para esses outros antígenos? Tenho. Só que aí eu falo que é uma resposta de anticorpos a antígenos T-independentes ou timo-independentes. Por que timo-independentes? Ora, porque as células T elas migram para o timo para fazer o processo de maturação. Eu também tenho uma aula aqui no canal, que eu acho que é a aula de introdução à imunologia, que a gente fala desse processo de maturação das células T, que acontece lá no timo, que é um órgão linfóide primário. Por isso que a gente chama de T-independentes ou timo-independentes. Como é que isso funciona, né? E para quais tipos de antígenos que eu tenho essa resposta de T-independente? São para aqueles antígenos que são os multivalentes. Antígeno não proteico multivalente. Meu Deus, o que é o antígeno multivalente? São aqueles antígenos que contêm vários epítopos idênticos, como os polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos. A partir daí, eu tenho uma estimulação, a produção de anticorpos na ausência de células T. A resposta, então, como eu já falei, é timo-independente ou T-independente. Como não vai encontrar com a célula T, vai fazer switch de classe, vai fazer a troca de classe para outros tipos de anticorpos? Não, Anticorpos serão de baixa afinidade, porque não encontrou com a célula T, e também vai ser principalmente a produção de IgM, que é o que a célula B já sabe fazer quando sai da medula óssea. Porque para ela fazer os outros, ela precisa das citocinas que vêm das células T auxiliares. Não é verdade? Bom, eu fiz uma tabela aqui, para a gente dar uma comparada na resposta timo-dependente e timo-independente. Então, a natureza química, a primeira linha dessa tabela. A natureza química do timo-dependente são proteínas, que são clivados em peptídeos para você poder fazer o início da resposta. E no timo independente são aqueles antígenos multivalentes, como os polissacarídeos, lipídios, glicoproteínas, ácidos nucleicos. Bom, quais são as características dessa resposta? Eu vou ter troca de isótipo, troca de classe no timo dependente? Sim, está até aqui na tabela. Para IgG, para IgE, para IgA. E isso vai depender o quê? Do padrão de citocinas que a célula T está fornecendo para a célula B. Como aqui no timo independente ou T independente eu não tenho célula T, eu vou ter troca de isótipo? Não. Se tem, é pouquíssima, pouca ou nenhuma. E para os subtipos, alguns subtipos de IgG e IgA, só. Mas onde acontece isso de verdade são as células timo-dependentes. Existe maturação da afinidade para células timo-dependentes? Sim.
Para células timo-independentes, não. Por isso que eu tenho lá anticorpos de baixa afinidade na timo-independente. Vou ter uma resposta secundária? Com a memória imunológica, aquelas coisas todas? Na resposta timo-dependente, sim, terei uma memória, porque eu tenho uma resposta secundária. E no time independente, eu vou ter apenas para alguns antígenos, que são os polissacarídeos. Para os outros, não. Então tem aqui umas diferenças, né, que a gente está vendo entre células B que foram ativadas e por conta das proteínas presentes naqueles antígenos e células B que são ativadas por antígenos não proteicos com aqueles antígenos multivalentes. Certo? Bom, a parte de ativação de células B a gente acabou. Agora, para ir finalizando a aula, né, que essa aula já está bem grande, está bem comprida essa aula, não sei nem se todos vão assisti-las até o final. Vamos ver o que é que fazem, então, esses anticorpos, né? O que os anticorpos fazem no final das contas, já que tem esse monte de anticorpo? Eu já falei um pouco da função dos anticorpos na aula de anticorpo, que é a aula de imunoglobulina, mas aqui eu vou dar uma pequena relembrada, né? Então, o que pode fazer um anticorpo? Faz o processo de opsonização e fagocitose, né? Fagocitose não, ele opsoniza o microorganismo, que é justamente quando eu tenho anticorpos ligados ao redor do microorganismo, e a opsonização não é só o anticorpo que faz. Quando as proteínas do sistema complemento se ligam ao redor desse microorganismo, eu falo que esse microorganismo também está opsonizado por proteínas do sistema complemento, que também são opsoninas. Então, quais são as opsoninas assim, que a gente conhece? Mais rapidamente, as proteínas do sistema complemento e também esses anticorpos. Também tem as pentraxinas, mas não vou falar de pentraxina hoje não. Tem uma aula lá de resposta imuninata que eu falo mais de pentraxina. Hoje chega de pentraxina. Então, a opsonização, que é o que o anticorpo faz. O anticorpo ativa ainda o sistema complemento pela via clássica, né? Que aí também, na aula de sistema complemento, lá eu discorro de uma maneira muito clara como é que tudo isso funciona. Além de opsonização, ativar o complemento, o anticorpo ele também pode se ligar, por exemplo, a vermes, que são os eumintos. Tudo bem que essa resposta não funciona lá muito bem, que inclusive tem uma aula de TH2 que a gente fala sobre isso, mas pelo menos o sistema imunológico tenta. Então eu tenho aqui a presença de anticorpos, ligando ao antígeno, que pode ser um euminto, e aí eu tenho um eosinófilo, por exemplo, que é essa célula aqui de cima, que tem receptor para esse anticorpo. Quando esse eosinófilo liga o seu receptor para a região FC do anticorpo, ligou aqui, ele degranula, ele solta esses grânulos para tentar destruir esse organismo que está opsonizado. O nome desse processo é citotoxicidade celular dependente de anticorpo, ou seja, para que esse eosinófilo seja tóxico para esse verme, ele precisa do quê? De um anticorpo. E o anticorpo está onde? Está opsonizando o verme. Está ali ligadinho no verme. E tem uma sigla para isso também, né? Que é ADCC, que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Aí, essa sigla não tem nada a ver com essa frase que você falou. É que a sigla, gente, geralmente as siglas da imunologia, elas vêm do termo em inglês, certo? É por isso que a DCC não está seguindo aqui citotoxicidade celular dependente de anticorpo. Bom, mas isso não importa na aula de hoje. E além disso, o anticorpo ele também neutraliza vírus, né? Liga então aos vírus para fazer a neutralização de vírus e neutralizar toxinas. A gente sabe que tem vários micro-organismos que produzem toxinas e que essas toxinas podem agir nos nossos tecidos, danificando os nossos tecidos. Então, eu tendo anticorpos para essas toxinas, elas neutralizam, essas imunoglobulinas neutralizam, então, essas toxinas. Então, muito basicamente, muito de uma maneira rápida aqui, mostrando para vocês as funções dos anticorpos. Só vou falar aqui da opsonização, né, e fagocitose para mostrar que o macrófago, gente, ele tem muitos receptores que reconhecem a região FC do anticorpo. Então aqui, para quem esqueceu, né, essa pontinha aqui do anticorpo é chamada de fragmento FC e a parte de cima, que é onde liga o microorganismo, é a parte FAB, o fragmento FAB. E aí, o macrófago ele tem receptores, que é uma célula fagocitária, né? Ele tem receptores que reconhecem essa porção do anticorpo. Então,
fala assim, teve o processo de opsonização. Ah, beleza, então teve a opsonização, mas o macrófago já não estava fagocitando antes? Né? Tem uma aula que a gente fala aqui, que eu acho que é a aula de inflamação, e a aula de resposta imuninata também eu falo do macrófago. Que o macrófago tem os receptores que reconhecem os padrões dos micro-organismos, que são os PAMPs, né, os padrões moleculares associados aos patógenos. E ele fagocita micro-organismo? Sim, fagocita micro-organismo. Mas, se o macrófago encontrar uma bactéria, por exemplo, que esteja opsonizada com IgG, e esse macrófago tendo o receptor que reconhece a porção FC, a fagocitose aumenta em até 1000 vezes dos micro-organismos opsonizados. Então é muito mais vantajoso você ter um micro-organismo opsonizado do que um que não. Porque pelo fato do macrófago ter esses receptores em grande quantidade da porção FC de anticorpo, ele fagocita essas células em até 1000 vezes mais de maneira mais eficiente. Então, por isso que é tão importante a gente também ter a produção dessas imunoglobulinas. E aí, o macrófago, então, ele projeta a membrana, né, puxa esse micro-organismo para dentro e faz a degradação. Que aí eu não vou explicar como é que é a degradação aqui, porque a gente já tem um vídeo no canal mostrando como é que acontece passo a passo a destruição do micro-organismo. É a aula de inflamação. Procurem que vocês vão achar, é uma aula bem interessante também. Bom, gente, além disso, né, eu fiz uma situação aqui, eu não vou falar das outras participações em detalhes do anticorpo, né? Falei só ali naquele slide o anterior ao do macrófago. E aqui eu vou dar duas situações. Uma situação com a presença do anticorpo, com ali a imunoglobulina, e uma situação sem anticorpo, sem a imunoglobulina. Então, se eu tenho a presença de um micro-organismo sem anticorpo, esse micro-organismo ele vai se ligar no seu epitélio, né? Tem receptores que esse micro-organismo vai se ligar, e ele pode infectar células epiteliais e progredir a infecção para células mais profundas, nos tecidos mais profundos e propagar o processo infeccioso, como se fosse um vírus, por exemplo. Em uma situação que eu já tenho o anticorpo, né? Esse anticorpo, então, tem a presença do micro-organismo aqui, esse anticorpo nas nossas mucosas, por exemplo, já podem fazer a neutralização desse micro-organismo, não deixando que ele infecte as nossas células epiteliais. E mesmo assim, se algum outro micro-organismo passou para tecidos mais profundos, na presença desses anticorpos, eles opsonizam isso, neutralizam esse bicho, e aí não deixam que afete os outros tecidos. Aí vocês devem estar pensando, mas professor, em que situação que eu já vou ter anticorpo? Se você mostrou na aula toda que para fazer esse anticorpo eu tenho todo um processo ali para montagem desse anticorpo. Pois é, gente, como é que a gente faz anticorpo? Ativando as células B, não é isso? Existe um artifício que o ser humano desenvolveu para produzir anticorpo sem a gente estar doente? Né? Porque um jeito da gente ficar imunizado e produzir anticorpo é quando você entra em contato com um micro-organismo. Por exemplo, o vírus que gera o sarampo. O vírus que gera o sarampo é um vírus que é altamente conservado, ele não faz mutações, como por exemplo o HIV, que faz mutações sequenciais. Ou até mesmo o vírus da gripe, o influenza, ele faz muita mutação. O vírus do sarampo não faz mutação. Então, se você teve sarampo na sua infância, e aí hoje você é um enfermeiro, médico, sei lá, trabalha numa ala tratando de pessoas com sarampo. Você nunca mais vai ter sarampo. Por quê? Porque você já tem células de memória, já tem anticorpos que neutralizam aquele vírus antes dele fazer o processo de entrada nas suas células e gerar todo aquele processo de doença, o processo infeccioso. Então, por isso que você tem essa situação que já tem anticorpo. A outra situação é quando você é vacinado. Então, quando você se vacina, você toma as vacinas, ou quando você é neném, a tua mãe te leva você para vacinar, é justamente para que você tenha a produção desses anticorpos, para que quando você entre em contato com um determinado micro-organismo, você já tenha esses anticorpos circulantes e não vão deixar aquela infecção se estabelecer, porque você já tem anticorpo. Então, inclusive, o próximo slide, eu coloquei aqui uma tabelinha de algumas vacinas. Né? É logicamente que qualquer dia aí eu monto uma aula de vacina, mas aqui é só para a gente ter uma ideia muito rápida de como funciona tudo isso. Que essa resposta imune humoral ela pode ser induzida.
não é verdade? E como é que isso acontece? Então eu tenho aqui alguns exemplos de doença, vacina e o mecanismo protetor. Então a doença, a polio, né? Como é que é a vacina? É o vírus da polio atenuado, que é dado via oral, que é aquele, o Zé Gotinha, né? Acho não, todos nós tomamos essa vacina da polio quando éramos criança. E o mecanismo protetor é a neutralização do vírus pela formação de IgA, que está ali na mucosa. Aí, caso você entre em contato com alguém que tenha polio, que se transmite ali por gotículas, né? Que sai da sua boca para a boca de uma outra pessoa. Se você está vacinado, se aquela gotícula tiver o vírus, ele vai ser neutralizado porque você já tem aquele anticorpo que você foi vacinado. Para o tétano e difteria, para fazer a vacina, são toxoides dessas bactérias, são as toxinas atenuadas. Atenuadas é que não vai causar a doença. O mecanismo protetor é pela neutralização da toxina, pela formação de IgG sistêmico, que a IgG vai ser formada por todo aquele processo que a gente viu lá na aula de hoje, e essa IgG vai ser jogada na sua corrente sanguínea. Vacina para hepatite A e hepatite B. Tenho vacina para essas hepatites? Sim, então, já que tem, vacinem-se, né? Porque a hepatite A, ela é mais endêmica do norte do país. A hepatite B, ela está mais endêmica aqui no sudeste e tem vacina, e é transmitida por relação sexual, por exemplo. Então, tomem a vacina. A vacina são em 3 doses. Você toma a primeira dose hoje, a segunda dose daqui a 1 mês, e a terceira dose você toma daqui a 6 meses, contando como referência o primeiro mês. Então, façam o ciclo de vacina para hepatite B, que é muito importante. Depois você faz um teste para saber se você foi realmente imunizado. Se você não foi imunizado, o que significa isso? Se você não tem lá o anticorpo antivírus da hepatite B, que se não me engano, é o anticorpo anti-HBS, que é uma das partículas importantes ali no vírus. Se você não tem esse anticorpo, você refaz o ciclo vacinal de novo. Você toma as 3 doses de novo até você ser imunizado. Então, você vai ter, para fazer a vacina da hepatite A ou B, proteínas do invólucro viral, que é o envelope viral, e você vai ter a vacina dando certo, anticorpos, que vão fazer neutralização do vírus por IgG sistêmico, que também vai estar na tua corrente sanguínea. Para a pneumonia, né, as vacinas são vacinas conjugadas com polissacarídeos e proteínas bacterianas. E aí você vai ter anticorpo que vai fazer opsonização e fagocitose e também ativar o sistema complemento. Então, gente, essa tabelinha aqui é só para a gente ter uma ideia que a gente pode também induzir a produção desses anticorpos, dessas imunoglobulinas, mas qualquer dia a gente monta uma aula só para falar de vacina, quais são as vacinas, como que isso funciona a produção das vacinas, enfim, tudo isso em um pouco mais de detalhe. Aqui só mais uma pequena introdução para a gente ter essa ideia geral de como funcionam as vacinas. E é basicamente isso, gente. Vou acabar a aula por aqui, porque ela já está muito grande. E para finalizar, eu queria deixar aqui uma frase, né, para a gente ir melhorando a nossa cabeça e o jeito de pensar, né, não? Que a frase é do Cícero. Cícero foi um orador, filósofo, escritor, estadista romano, lá antes de Cristo, né, na Roma Antiga, e ele falou: certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas de quem participa. Olha que coisa bonita isso, né? Imagina você chegar no final da sua vida e olhar lá para trás e pensar: vou sair um pouco melhor que quando eu entrei aqui nesse mundo, né? E as pessoas com as quais eu convivi cresceram um pouco também. O mundo ficou um pouquinho melhor porque eu existi. Olha que coisa bacana isso. Porque o contrário, né, o contrário disso, é muito bem possível, né? E muito mais fácil. Então, de repente, para a gente pensar não só em imunologia, mas pensar na nossa vida de modo geral. Tá bem, gente? Espero que vocês tenham curtido essa aula, que tenha sido útil para vocês, e até o próximo vídeo. Abraço para todo mundo.